Uma coisa que eu percebi é que falta, eu vou chamar de afeto, na relação das pessoas com a própria alimentação delas. Então tem um distanciamento muito grande, eu acho, dessa alimentação, dessa função dos alimentos, desse papel da alimentação na vida. E um reconhecimento, o que é comida, o que não é comido e como se faz. Eu tenho uma busca por uma reconexão mesmo, uma reconexão por outro tipo de relação com a comida, por uma relação afetiva, nutritiva. Acho que a gente começa no útero, mas acho que no útero essa relação ela é quase que fisiológica e natural. Os meus pais eram macrobióticos e bem assíduos, bem convictos, né? Minha mãe era professora de culinária macrobiótica e meu pai fazia orientação macrobiótica. Na macrobiótica, a alimentação tem um papel super central, né? É uma filosofia, e a cozinha, o preparo da comida é super importante. Então, acho que desde muito cedo eu comecei a cozinhar, brincando, e tinha uma intimidade, eu acho que com 10, 11 anos eu já cozinhava em casa. E na minha trajetória profissional, eu me formei como nutricionista e nas orientações eu ficava um pouco frustrada que as pessoas não tinham intimidade, não tinham uma relação com os alimentos. Então a orientação ela ficava um pouco, vou chamar de vazia, e eu sentia necessidade, e junto com isso acho que teve uma coisa muito importante que foi o nascimento do Frederico. Na introdução alimentar do Frederico, acho que desde o aleitamento, foi uma trajetória de encontro mesmo. Qual ia ser a minha conduta, porque a macro tem uma orientação, vamos dizer assim, né? A nutrição tem outra, o pediatra te dava outra, e como que eu, como mãe, nutricionista e cozinheira, colocaria essa... Qual era o meu caminho como mãe? E eu comecei a olhar para o Frederico, e eu acho que eu sempre tive uma preocupação de fazer essa introdução e trazer a alimentação como que eu posso conseguir com que ele estabelecesse uma relação também com a comida, de conhecimento, de reconhecimento e de identificação. E eu acho que muito disso, como mãe, eu acabei levando para a minha vida profissional. Uma coisa que acontecia, né, acontece, eu acho que é que eu dava uma recomendação e a pessoa falava, mas vou cozinhar aveia? Mas aí eu fui no mercado, tem 4 tipos de aveia. Aí eu não sabia qual comprar. Não sabia então não comprei. Então não comprei e não fiz.
Então é um distanciamento que eu comecei a ver que eu poderia colaborar fazendo encontros culinários, indo com a pessoa ao mercado, indo com a pessoa escolher peixe, escolher queijo, escolher legumes e verduras, mostrar qual ponto, o grau de maturação, porque esse distanciamento acho que tá desde a escolha, então as pessoas não sabem, não conhecem os alimentos mesmo. Muita gente não conhece o alimento in natura e muita gente mesmo, assim, o alimento, o pé de amora, como é a folha de amora, qual é a fruta que se faz. Um deles vinha jantar 2 vezes por semana, vinha para cá, para casa. Ele falou, o que tem hoje de jantar? Eu falei, arroz com abobrinha, e ele logo, né, falou alto, não, mas abobrinha eu não como, você sabe. Eu falo, eu sei, mas essa abobrinha de hoje você não conhece. E aí eu coloquei a mesa lá fora, coloquei uma luz de vela, coloquei um jazz, coloquei o suco na taça e mudei toda a informação do jantar daquela noite e chamei os dois para jantar e os dois comeram. E aí ele falou, nossa, o que tem mesmo nesse arroz? Eu falei, abobrinha. Então eu comecei a fazer, ir para as cozinhas mesmo das pessoas, né? Fazer encontros, montar um menu para ensinar as pessoas a cozinharem, para ensinar a pegar a faca, para ensinar a cortar, e fazer vários pratos. Acho que eu já fui em muitas cozinhas, assim, para mim é sempre um momento de encontro, é um momento de afeto e eu acho que foi um caminho que eu encontrei profissionalmente também para me tornar mais íntima também da comida, dos diversos ingredientes. Acho que na amamentação começa uma relação afetiva com a comida, com a nutrição, quase que por uma escolha, né? E a comida, ao meu ver, é a continuidade disso. É essa relação afetiva mesmo. E é uma busca pela variedade. Para mim é um grande caminho de conexão com, não sei, com todos os seres, eu acho, com conexão com os elementos. É onde eu busco conforto muitas vezes, é onde eu busco, acho que uma apropriação não só daqueles ingredientes, mas eu busco um diálogo mesmo com os ingredientes, com os elementos, para quem eu estou cozinhando ou no que eu estou buscando ali. Na minha gestação, eu acho que eu tive um caminho de me reconectar com a minha alimentação, reconectar com a minha história. Então acho que a história da minha família, que fez muito parte da minha vida, né, da minha educação. E a macrobiótica, ela percebe muito esses momentos do corpo. Acho que os ciclos têm esse equilíbrio dos elementos, né? Mas eu falei da gestação porque para mim foi na gestação que eu, como se tivesse me reconectado, me apropriado do que eu tinha recebido dos meus pais, porque até então eu ainda estava num movimento meio adolescente, assim, de me rebelar, de comer um monte de coisa industrializada, e foi na gestação que eu percebi um pouco mais essas minhas necessidades e de que despertei uma escuta para o meu corpo, para uma necessidade o que eu preciso comer, né? Claro que eu também já tinha um conhecimento, uma bagagem, mas acho que foi a escuta para o corpo. E eu acho que a alimentação, a natureza, se você percebe, esfriou.
esfriou. Então, o que que o corpo precisa? Eu preciso de alimentos mais quentes, eu preciso, apetece mais, né? O calor, o que é mais ardido, o que é mais cozido. A gente tem essa busca, como se fosse esse conforto. Então, eu acho que a alimentação, ela tá sempre, o cozinhar, e tá sempre nesse diálogo dos ciclos, né, do ambiente e com os nossos próprios ciclos internos. Que às vezes a gente está em diálogo com esse, né, e com esse esfriou, esquentou, tá ventando, não tá ventando, tá calor demais, o que que eu como para me refrescar, para me hidratar? Então, às vezes a gente está em harmonia com isso e às vezes não, a gente está com uma necessidade diferente do que está acontecendo fora. Então, para mim, essa observação do nosso próprio corpo, dos nossos ciclos, do nosso perfil, em que momento que a gente está da vida, assim. Se a gente é criança e você precisa de mais energia, você precisa de menos energia, se você quer conforto, o que que você está alimentando? Acho que é uma escuta mesmo para esses ciclos. Qual é o meu papel disso na minha alimentação diária? Como que eu faço esse diálogo com o clima, com o tempo do próprio alimento? Porque acho que a cozinha é um pouco essa observação, né? Às vezes é curioso porque é muito natural e orgânico mesmo, né? Você pensar que o alimento ele tem os seus ciclos e quando você olha para uma fruta, quando você apalpa a fruta, quando você sente o cheiro dessa fruta, quando você desperta, escuta esse alimento, olha para ele, vê se ele está em todo o potencial, é como se você observasse o momento que aquele alimento está, se ele está no momento de se virar comida ou não. Eu fiz esse trabalho numa ONG que presta diversos tipos de assistência para mulheres que passaram por muitas violações, abusos, e tem esse trabalho voltado para o empoderamento da mulher. E eu comecei esses encontros trazendo um pouco da saída da mulher da cozinha. A mulher sai da cozinha e ninguém assume esse papel na casa. Aqui, na alimentação, esse papel, essa função, e eu acho que para mim o ponto é que nessa saída existe a entrada da indústria alimentícia e existe uma desconexão, um corte, um desconhecimento que eu acho que aconteceu especialmente na época da minha geração, dos nossos pais, das nossas mães. Foi quando o aleitamento materno quase extinguiu e quando a indústria alimentícia chegou com tudo. O que eu achei interessante nesse trabalho da ONG, que eu queria falar da nutrição nos ciclos da mulher, mas o que acabou acontecendo foi um certo resgate da cozinha como lugar de encontro. Encontro de ouvir história dos alimentos, histórias das próprias pessoas, histórias de vida, que é uma apropriação que é de um outro lugar. Eu não estou na cozinha porque eu sou obrigada, porque eu preciso servir. O cozinhar, né, normalmente a gente aprende em casa, com a mãe, com o pai, e os encontros culinários, os almoços de família, né, o comer na mesa,
é um momento de encontro e é um momento de história, de resgate ou de saber, né? Não resgate. Você aprende ali como que fazer aquela receita, como cozinhar um determinado alimento, aprende com quem que sua mãe aprendeu, como que foi a primeira vez, qual a história daquela comida, se é uma coisa que você plantou, você colheu, ou enfim, traz uma memória. Isso não é nada raro acontecer nos encontros de cozinha, das pessoas com quem eu tô, assim, começarem a cozinhar ou experimentar e vir toda à tona uma série de emoções ou de memórias. Às vezes é uma comida que ela não comia desde a infância, às vezes é um sabor que lembra o chá que a avó fazia. E nesse trabalho que eu fiz com as mulheres, uma coisa que me deixou muito alegre é de trazer isso à tona. Que isso começou a acontecer naturalmente, porque é uma coisa que acontece naturalmente. Você tá ali cozinhando, a intenção não é que ensinar puramente técnica. E aí esse resgate de histórias da comida, histórias de quanto que a pessoa começou a usar ou começou a plantar. Então esse compartilhamento, todo esse contexto é uma riqueza que tem em volta da alimentação e que traz, eu acho que pra gente acho que muito além de conhecimento, uma apropriação da comida, e é um empoderamento, mas não técnico. Não é só a informação. O que faz eu mudar a relação? O que faz eu introduzir um determinado alimento no meu dia a dia? Uma comida no meu dia a dia? Muito pouco é a relação, a informação técnica. E acho que boa parte disso é a relação que eu tenho com esse alimento. O quanto eu conheço, mas não é só o conhecimento dessas informações nutricionais. São as memórias que o alimento traz. São as informações, né, que eu acho que nesses encontros de mulheres, isso ficou muito rico. Foi muito gratificante. No último encontro já estava todo mundo trocando não só aquelas receitas, outras informações, já falando como que mudou no dia a dia. Tinha um sentimento, é como se fosse um elo que eu acho que a cozinha traz, a alimentação traz. E para mim isso é a nutrição e a alimentação de um lugar que é o lugar do feminino, que é uma característica do feminino, que é de saber acolher, que é de saber fazer essa não sei se, né, a alimentação sempre foi por muitos anos a responsabilidade das mulheres, que as mulheres faziam junto, né, quando elas mexiam na terra, quando elas faziam a colheita, quando elas estavam conectadas ali com os ciclos da natureza, porque se você mexe na terra, e você precisa estar no mínimo ouvindo, com a sua escuta aberta, no mínimo vendo e observando. Então era uma prática feminina das mulheres, de encontro de mulheres. E acho que isso é uma coisa que a gente perdeu. E agora a minha percepção é que precisa ser feito um resgate mesmo. Não como obrigação, né, um trabalho que seja servil, que eu esteja a serviço, mas é um trabalho para mim que eu estou a meu serviço, que eu conheço, que eu entendo toda a importância dele, né, o trabalho nesse sentido, o cozinhar, o se alimentar,
o conhecer as propriedades dos alimentos como as curandeiras, as boas. E isso eu acho que a gente fica mais aflorado quando a gente está em grupos maiores. Acho muito urgente que a gente se reconecte com a nossa alimentação. Que a gente se reconecte com que tem a cozinha e o cozinhar como fonte ou caminho das nossas próprias histórias, de histórias de vida, histórias que fazem a gente crescer, que fazem a gente mudar a relação com a comida. Acho urgente que a gente tenha que a gente tenha essa reconexão de uma relação afetiva, que a gente se torne afetado pelos alimentos, pela natureza dos alimentos, pela nossa própria natureza. Que a gente faça disso quase que uma celebração diária, um encontro, uma festa mesmo, festa da vida.